O ESG, ele tem algumas, igual a governança, ele tem algumas políticas para isso ou ele deixa aberto? Porque eles são 14 pilares, né? Se eu não me engano. 17 pilares, o ESG. Nesses 17 pilares, tem uma estrutura fixa, assim, você tem que no mínimo cumprir isso do aspecto social. Tem alguma coisa nesse sentido? Ou ele é bem aberto? Exatamente. O ESG, ele conversa muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que foi uma forma que a ONU encontrou, né, de fazer com que reduzir a pobreza, cuidar do meio ambiente fosse algo mais concreto nas empresas, nos governos, né? E é para isso que existe, por exemplo, a assinatura do Pacto Global, que significa a adesão da sua empresa, da sua instituição, do seu governo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E a partir de cada uma daquelas caixinhas coloridas que a gente vê de vez em quando, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você vê como que se relaciona com os seus projetos. Então, vou dar um exemplo prático para você agora, que eu acho que você está procurando praticidade. O Estado do Espírito Santo, ele entendeu que o desenvolvimento do Estado, focado historicamente na Grande Vitória, prejudicou muito o interior do Estado, né? Que é de onde vem nossa comida, que é onde a gente tem que manter as pessoas. Então, o Estado está fazendo agora, dividiu o Estado em 8 micro-regiões, e fez planejamento de desenvolvimento regional sustentável para cada uma dessas 8 regiões. E sem fazer planejamento nesse momento da Grande Vitória, porque ele queria que a Grande Vitória não tirasse o brilho e a preocupação do interior, né? E foi muito legal esse trabalho, e esse trabalho foi entregue como? À luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quando fala ali, erradicar a pobreza, cada projeto, cada ação nos municípios do interior, ele tem que ter esse viés, ele tem que ter essa entrega, né? Quando fala a preocupação com o meio ambiente, né? Quando fala o trabalho colaborativo... Porque erradicar a pobreza não é assistencialismo, efetivamente, né? Exatamente. Porque as pessoas confundem um pouco, né? Porque, na minha visão, posso estar até errada, erradicar a pobreza é você ter atitudes, ações que minimizem aquele item ali, né? Que melhorem a qualidade de vida daquelas pessoas para saírem naquela condição. E melhorar ou proporcionar algo uma longevidade maior, com uma longevidade maior. Porque as campanhas que a gente vê são campanhas imediatistas, né? Então, você, ajudar os moradores de rua com cobertor, né? Isso não é erradicar a pobreza, né? Porque ele continua sendo morador de rua. Então, eu estou simplesmente melhorando a condição dele de morador de rua. Então, acho que o erradicar a pobreza, a gente precisa ter ações efetivamente, igual você está falando, que é você fazer as entregas de acordo até com as regiões. Imagino que as 8 regiões que foram divididas foram analisadas e estudadas para ver o que poderia melhorar com aquele aspecto. Se você pegar região, por exemplo, de montanha, né, aquela região do norte, o público é a produção é uma, a realidade daquela vida social é uma. Se você pegar o sul, já que você pegar ali Domingos Martins, Pedra Azul, Venda Nova, né, Ibatiba até a divisa, a realidade é outra. Então, imagino que o governo deve ter analisado isso. Exatamente, né? As potencialidades próprias de cada região. E é interessante que você falou da questão da pobreza, porque até para aquelas pessoas que são talvez mais egoístas ou que não veem o governo com essa função de ajudar as pessoas a progredirem, vamos lembrar que a escravidão terminou justamente, por um dos motivos era para incluir as pessoas no mercado, era uma preocupação financeira também, né? Então, ainda que seja por esse motivo, incluir pessoas na economia, esse é um resultado muito positivo, né? Pessoas que vão estar mais presentes no mercado de trabalho. A educação está nesse projeto? Assim, no ESG está no projeto também, faz parte. Porque quando você faz, por exemplo, o Estado está se preparando nesse momento para aderir ao Pacto Global da ONU. Ele tem que ter preparadas as ações que ele vai fazer para que esse resultado aconteça, né? E você falou algo muito interessante. Isso é para qualquer empresa, né? A preocupação social, ambiental e de governança. Eu estava passando um dia por um bairro mais pobre de Vila Velha e eu vi uma pracinha, que era uma pracinha abandonada. Nesse dia, essa pracinha estava extremamente limpa. E aí eu parei para perguntar para alguém, falei assim, o que aconteceu com essa pracinha, que até ontem ela era totalmente suja? Ele falou assim, não era ontem não, o rapaz falou. Já tem uns 15 dias. O dono daquela padaria ali, ele sempre ajudou os moradores de rua. Mas a partir da semana passada, ele falou que só vai ajudar quem limpar a praça. E assim, eu vi que, olha, isso aí é uma responsabilidade socioambiental, né? Não, mas ele fez certo, faça alguma coisa, né? Ele incluiu no mercado, ele deu trabalho, né? Então, assim, a gente vê que isso é um exemplo simples, é banal, é um exemplo do dia a dia ali,
mas de alguém que fez acontecer dentro da realidade dele. E gerou algo em comum, né? Não só para aquele cara que ia lá, mas para todo mundo ali que convive, que frequenta a praça. No último mês, eu aluguei uma casa no Airbnb, um aplicativo, né, que aluga casas no interior de Afonso Cláudio. Um lugar lindo, maravilhoso, uma casinha no meio do mato, no meio de uma plantação de café. Só que assim, eu perguntei para o dono da habitação ali, eu falei assim, mas olha, isso aqui não te dá lucro, né? Porque o valor que você está cobrando aqui, e ele, quando a pessoa chega, ele vem para Vitória, fica num apartamento que ele tem e deixa o sítio com a pessoa. Aí ele falou assim, não, mas meu objetivo aqui não é o lucro, não. Meu objetivo aqui é porque eu sou o único agricultor do município que é certificado com uma preocupação ambiental e tal, e eu quero convencer as pessoas de que isso vale a pena. Aí você vê, olha só, né, realmente... E você conhecendo, indo lá, você vai conhecer, né? Indo lá, você vai conhecer, você vai propagar a comunidade dele ali, né, o local, o que ele faz. Então a gente está falando de preocupações que hoje no mundo são mais importantes, em todos os aspectos. E mais simples de serem realizadas, né? Para quem tiver dúvida, por exemplo, do que a gente está falando, as pessoas normalmente assistem muito Netflix, né? E lá tem um documentário que mostra o caso da Boeing, né, a fabricante americana de aviões, na transição que eles fizeram de uma gestão que era mais preocupada com os funcionários, o nome do documentário é Queda Livre, e eles mudaram para uma gestão mais afinada com o mercado financeiro e resultados. Isso é muito claro no documentário. E o documentário a pessoa assiste e sai assustada com o que uma mudança de gestão, uma que era mais preocupada com a empresa, com as pessoas, com a comunidade em volta, para um resultado mais financeiro, o que isso provoca na gestão da empresa. E o que provocou? Provocou o lançamento de um novo modelo de aeronave, que nasceu com um problema. Esse problema era de conhecimento da Boeing, e a aeronave foi colocada no mercado mesmo assim por pressa, e os pilotos não foram certificados. Eu não vou contar o final da história, mas a história é extremamente assustadora, porque ela mostra o que o fim da preocupação... Mas é um documentário real? Real? De casos que no judiciário já foram julgados, inclusive. Então, tudo comprovado por documentos. E mostra o prejuízo que a empresa teve de muitos bilhões de dólares por não ter a preocupação socioambiental dentro de uma mudança de gestão que aconteceu. Tudo embasado em depoimentos dos executivos. Então, assim, é um caso real, retratado na tela, né, do Netflix, e que mostra o que o ESG pode trazer de economia para a empresa.